Olá, eu sou Juliana Simões e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a influência das economias europeias no crescimento do PIB nacional. As economias da Alemanha e da França, as duas grandes potências da União Europeia, estão a apresentar grandes fragilidades. Estes dois países, no ano passado, gastaram 18 mil milhões de euros em bens nacionais, o que representa um quarto das exportações portuguesas. Mas, a título de exemplo, nos primeiros 10 meses do ano, houve uma diminuição das exportações para a França de 4,6% face ao mesmo período do ano passado. É a primeira queda desde o ano da pandemia. Para falar sobre este tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Gonçalo Almeida, que nos vai acompanhar à distância. Gonçalo, olá, obrigada por estares connosco mais uma vez. Olá, obrigado eu pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apenas ouvir Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, que dá conta da redução das taxas de juros pelo BCE e do rumo da economia da zona euro. A decisão de ontem foi, aliás, como as últimas, felizmente, absolutamente consensual. O que não quer dizer que eu não olhe para a situação da área do euro e não identifique um conjunto de fragilidades que urge acomodar, de certa maneira. Nós revimos em baixo outra vez o crescimento económico. O crescimento económico na área do euro nos próximos 3 anos, acumulado, pouco ultrapassa aos 3%. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gonçalo, acabámos de ouvir Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a propósito do Boletim Económico de dezembro, divulgado esta sexta-feira. Antes de mais, aqui para algum contexto, perguntava-te o que é que podemos esperar do crescimento da economia portuguesa? Espera-nos um tempo mais difícil? Na apresentação do Boletim Económico de dezembro, Mário Centeno até reviu ligeiramente em alta as suas projeções para o crescimento da economia portuguesa. E até durante a conferência de imprensa até se mostrou mais otimista com a economia portuguesa do que propriamente com a economia da zona euro. Mas claro que sendo um país que está bastante dependente da procura externa e daquilo que os outros países à sua volta também fazem, certamente que uma contração económica ou que um abrandamento económico mais agressivo das principais economias europeias, certamente que se vai sentir também em Portugal. Houve uma frase de Mário Centeno que disse que as projeções económicas, que obviamente já têm em conta alguns dos riscos que possam surgir, mas ele disse que estas projeções ficam desatualizadas a partir do momento em que ele acaba de falar, porque não se sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente e é preciso estar alerta. Claro, um futuro sempre muito incerto, tendo em conta aquilo que se está a passar na zona euro. Ainda pegando no áudio que acabámos de ouvir, de Mário Centeno, esta quinta-feira o Banco Central Europeu decidiu aliviar mais uma vez a política monetária europeia com uma redução das taxas diretoras em 25 pontos base. De que forma este alívio pode impulsionar a economia da Europa? Ou seja, é de facto suficiente para aumentar o consumo e também o investimento? Neste momento, o Banco Central Europeu atravessa aqui um período que tem aqui dois pesos, tem que medir aqui dois pesos, que é, por um lado, tem de, obviamente, cortar os juros para promover algum crescimento económico, para acelerar o crescimento, para não correr risco de que as contrações económicas se espalhem a vários países da Europa, mas, por outro, se cortar em demasia os juros, isso pode fazer com que a inflação volte a crescer muito acima daquilo que é suposto. E, portanto, este corte de 25 pontos base, que foi, aliás, como disse Mário Centeno, unânime entre todos os governadores do Banco Central, que fazem parte do Banco Central Europeu,
serve um bocadinho aqui de ponto de equilíbrio, ou seja, nem foram demasiado longe, mas também não ficaram parados. E, portanto, é esta a mensagem que Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, quer passar. É prudência, mas ao mesmo tempo abriu a porta a que em 2025 tivéssemos mais cortes de juro e, quem sabe, até numa proporção maior do que aqueles que tivemos em 2024. O ponto essencial agora do Banco Central Europeu será encontrar aquela que eles chamam a taxa neutra, ou seja, um ponto de equilíbrio que faça com que a economia continue a evoluir. É quase como se passasse despercebido, fosse ali uma taxa que não tivesse grandes implicações nem causasse distorções na economia europeia. E, portanto, esse ponto neutral é difícil de se dizer exatamente qual é, mas andará em torno dos 2%, segundo as projeções, e Mário Centeno disse mesmo esta sexta-feira na apresentação do boletim que esses 2% poderiam ser atingidos no próximo ano, daqui a alguns trimestres. Mas, e eu há pouco esqueci-me de referir, quando estávamos a falar da economia nacional, tu perguntaste-me acerca do crescimento económico, mas há aqui um outro ponto que me parece ser fundamental nestas novas projeções, é que Mário Centeno e o Banco de Portugal e os técnicos do Banco de Portugal prevêem que Portugal regresse a uma situação de saldo orçamental negativo nos próximos 3 anos, ou seja, entre 2025 e 2027, o Banco de Portugal prevê que Portugal volte aos déficits, ou seja, e é logo aqui um hat-trick de déficits, e mostrou-se mesmo preocupado com o cumprimento das regras europeias, porque as medidas que estão a ser implementadas e que foram implementadas pelo Governo, e algumas também aprovadas pelo Parlamento, estão a fazer com que a despesa dispare e dispare até a um ritmo muito superior daquele que seria desejável por Bruxelas e, portanto, há aqui este risco também para a economia nacional, que me parece neste momento o maior dos riscos, porque do lado do crescimento até estamos Bom, em Portugal até está mais que é otimista, média. não é? Exato, e estamos acima daquela que é a média da zona euro. Claro. Ainda falando de dificuldades, tu falaste de alguma forma no início da tua apresentação, e eu também falei na introdução deste podcast, as fragilidades em torno da Alemanha e da França, portanto, tanto a nível político como económico, já estão de alguma forma a afetar a economia portuguesa e podem afetar ainda mais no futuro? Ainda é cedo para se chegar a essa conclusão, mas há aqui um ponto que é interessante e que tu também referiste na apresentação, que é as vendas para a França já estão a cair este ano comparando com com o mesmo período do ano passado. Aliás, desde o início deste século, este ano é a terceira maior queda homóloga das exportações para a França nos primeiros 10 meses do ano. E provavelmente vamos acabar o ano com uma queda nessa comparação com o ano passado. Portanto, de facto, França vive uma situação política instável, as contas públicas também não são aconselháveis, ou seja, tem um déficit muito grande, será um dos maiores déficits no próximo ano, segundo as projeções da Comissão Europeia, e tem aqui também uma dívida mesmo muito elevada, e isto é um motivo de preocupação, obviamente, sendo que França está ali sempre entre o segundo e o terceiro, aliás, divide com a Alemanha ali o segundo e o terceiro lugar dos países que mais compram produtos a Portugal, e, portanto, claro que isto tem impactos. Do lado da Alemanha, espera-se uma contração económica de 0,1% este ano, ou seja, será a segunda contração económica consecutiva, e a situação política também não é muito mais estável, porque a coligação do governo acabou de cair e, portanto, novas eleições em fevereiro. Existe, de um lado e do outro, aqui um crescimento também da extrema-direita, que pode, se tiver algum peso na formação do governo, também aumentar as políticas de protecionismo, não é? As políticas protecionistas,
e, portanto, tudo isto pode ter vários impactos e, de facto, vivemos aqui num momento em que fazer projeções é bastante arriscado. Exatamente. Ainda projeções, mas também tendo já alguns dados consolidados, eu perguntava de que áreas, tendo em conta também esta perda de exportações, esta diminuição, que áreas é que são mais afetadas? Portanto, se olharmos para as empresas portuguesas, aqui, no caso concreto de França, se olharmos para as empresas portuguesas que mais exportam, estamos a falar sempre de empresas do ramo automóvel. E é curioso, tendo em conta a situação, o contexto global, não é, de todo o setor automóvel à escala global, mas principalmente as dificuldades que as fabricantes de carros europeias estão neste momento a sentir com a concorrência dos veículos elétricos e das empresas chinesas, não é? Uma concorrência com preços muito mais competitivos e que as empresas europeias estão a sentir dificuldades em competir. E, portanto, esta é uma área que me parece ser importante e que já está a ter uma queda. Portanto, veremos o que é que acontece no próximo ano. Claro, vamos estar aqui sempre para acompanhar. Só para terminar, Gonçalo, recentemente a União Europeia e o Mercosul, portanto o mercado composto por países como o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, fecharam um acordo que prevê a eliminação de tarifas aduaneiras e também a troca de grandes volumes de produtos e serviços entre os dois blocos. Eu perguntava-te, este acordo é vantajoso para Portugal? Sim, será vantajoso a verificar-se, não é? Porque ainda serão precisas várias etapas e aqui uma aprovação final deste acordo, apesar das negociações entre os dois blocos já terem terminado. Mas será sempre positivo para todos os países envolvidos, numa época em que estamos a falar tanto de protecionismo e que estas políticas protecionistas estão em crescimento. É sempre de louvar quando existe um acordo comercial que tem o objetivo de simplificar a troca de produtos entre dois diferentes continentes. Portanto, será sempre positivo, se bem que o peso das importações desses 4 países, portanto, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nas contas portuguesas, o peso das importações anda à volta dos 3,8%, ali 3,5%, 4%, e das exportações não chega a 2%. Portanto, são números residuais, mas de qualquer forma, Portugal tem um déficit comercial para esses países, um déficit agroalimentar na ordem dos 500 milhões de euros. E, portanto, o Ministro da Agricultura também já disse que espera que este acordo seja importante para atenuar ou até anular este déficit e, portanto, veremos o que é que acontece. Exatamente, mais um tema para acompanhar. Gonçalo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido a ouvir o podcast Chave na Mão, de Rita Neves. No último episódio esteve à conversa com Tiago Pedro, vice-presidente da Câmara de Alenquer. Falaram sobre a alteração à Lei dos Solos, aprovada pelo Governo, que permite aos municípios utilizar terrenos rústicos para construção de casas. A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim, muito obrigada. E a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.